E nos próximos capítulos de Tititi, você verá com detalhes sobre o encontro de Susana com Vitor Valentim. Além disso, Clotilde começará a mostrar suas garrinhas e irá ameaçar Rosário. E eu te conto tudinho agora aqui nesse vídeo. Clotilde se choca com a acusação do patrão e diz: "Seu Jaque, eu não acredito que você está suspeitando de mim." E ele rebate: "Suspeitando não, eu tenho certeza. Foi você que me vendeu, Clotilde. É você a espiã do Vitor Valentim." Ela até tenta se justificar, mas Jaque Leclerc interrompe e diz: "Nem mais uma palavra, você está despedida." Todos se surpreendem com a demissão e Clotilde diz: "Não pode ser, isso não pode estar acontecendo." E Jaqueline diz: "Calma, Clotilde, ele está fora de si. Quando ele se acalmar..." Clotilde interrompe e diz: "Eu já vou estar muito longe daqui." Jaqueline até diz que irá falar com Jaque, mas Clotilde diz: "Não precisa. Se ele não confia em mim, eu não tenho mais nada para fazer aqui." Rosário chora bastante e diz: "Ô Clotilde, desculpa." Ela estranha e pergunta: "Desculpa o quê?" E Rosário tenta despistar e diz: "Desculpa qualquer coisa, eu sou tão desastrada, né?" Acontece que quando Clotilde vai pegar suas coisas, ela vê 2 garrafas de champanhe no lixo do ateliê e fica com a pulga atrás da orelha. Help pergunta a Susana: "Como é que é? Você vai no ateliê do Vitor Valentim e ele vai se vestir a caráter para você?" E ela responde: "Eu também acho uma grande bobagem, mas já que ele faz tanta questão, paciência." E Help então diz: "Ô Susana, será que você não sacou que ele tá a fim de te seduzir?" E ela rebate: "Assim como ele fez com você?" Help então diz: "O Valentim não é o Ari, você não sabe com quem você tá se metendo. Eu acho que você não devia ir." E Susana acusa: "Você tá com ciúmes do Vitor Valentim." E ela se defende: "Ciúme? Ciúme não, Susana, é indignação. Eu fico doida quando eu vejo esses homens assediando as mulheres e achando que elas vão cair no jogo. O que eles estão pensando que a gente é, hein? Uma luva descartável que usa e joga fora? Olha aqui, Susana, eu acho que a gente tem que dar uma lição nesses homens. A gente tem que provar pra eles que uma mulher pode se bastar muito bem sozinha." A conversa será interrompida com a chegada de Ângelo, que passou para dar um beijinho na amada. Porém, ela o distrata e diz: "Eu não vou ser mais uma que você vai fazer de refém. Eu não vou mais cair nesse seu jogo, entendeu? Esquece que eu existo." Jaque Leclerc vai até a vila e encontra Ari e Marta chegando com compras. E ele pergunta: "Ô Ari, você também tá trabalhando pro Vitor Valentim?" E ele responde: "Eu não te devo satisfações." E Marta pede: "Cai fora daqui, já não basta o estrago que a sua pistoleira fez lá em casa, não?" E ele diz: "Se ela causou algum prejuízo, eu posso ressarcir." Ari diz: "Ninguém precisa do seu dinheiro aqui não, tá bom?" E ele diz: "Eu já tô sabendo do complô, e se é guerra que o Valentim quer, é guerra que ele vai ter. Pode dizer isso a ele, viu?" E Ari pergunta: "Você ainda não se tocou que você não pode com ele? Deixa o espanhol em paz, senão você vai ter que se enfiar debaixo das cobertas de novo." E Mabi diz que está decepcionada com Lute e afirma: "Você devia saber que essa relação sua com a Valkyria não tem a menor chance de dar certo, sabe? Espera só a Val descobrir que você é filho do Ariclenes. Ela nunca se mataria por amor. É mais provável que ela te mate quando ela descobrir que você é filho do Vitor Valentim." E ele diz: "Mas ela só vai descobrir se você contar. E você prometeu que não vai contar, não é?" E ela diz: "Eu cumpro as minhas promessas, tá bom? Não sou como você que fica mudando de opinião de uma hora para outra, tá?" Thaisa continua colocando seu plano em prática e pergunta a Desirê como foi o seu passeio com Armandinho. Ela responde: "A gente só conversou um pouco, mas agora vem cá, você e Amanda não se topam ou é impressão minha?" E Thaisa aproveita a oportunidade e diz: "Não é impressão sua não, eu namorei o Jorgito antes dela." E Desirê se surpreende e diz que não sabia disso. Thaisa então diz: "Eu não gosto muito de falar sobre isso. Dá vontade de chorar só de lembrar das coisas que aquele cachorro me fez. Ele me traía com qualquer um na frente de todo mundo. Você não sabe o que eu penei na mão dele." Amanda aparece e diz:
É tudo mentira. Isso é despeito porque o Jorgito apaixonou por mim e não por ela. Thaisa diz: eu tenho muita pena de você, Amanda. Pena do que aquele cafajeste pode fazer com você. E já de noite, Jorgito vai até a casa de Thaisa, pega ela pelo braço e diz: eu já te avisei, fica longe da Desirê. A primeira vez eu fui educado, agora eu tô pegando um pouco mais pesado. Você não vai querer uma terceira aviso, né? E ela diz: por quê? Você vai me bater, é? Aí sim que a sua doce Desirê nunca mais vai querer olhar pra tua cara. E ele diz: você não me provoca, porque se eu perder a Desirê por sua causa, você vai se arrepender do dia que você nasceu. Entendeu, sua mal amada? E já sozinha, Thaisa diz: mas ela nunca vai ser sua. Ah, mas não vai mesmo. E antes de eu te contar sobre uma briga entre Jacques Leclerc e Jaqueline, peço que já vai deixando o seu gostei, que fica aqui embaixo do vídeo, nesse joinha. Aproveite também para ir se inscrevendo no canal, pois assim você sempre ficará por dentro de todas as novidades da novela Tititi. Mas agora eu queria saber a sua opinião. Você acha que Desirê irá acreditar em tudo que Thaisa tem falado sobre Jorgito? Deixe a sua resposta nos comentários do vídeo e aproveite para me dizer de qual cidade você assiste a novela. Voltando ao assunto, Jacques Leclerc conta para Jaqueline: eu vi com os meus olhos, ninguém me contou. O Ari e a Marta carregando sacolas de tecido. É óbvio que o Ari pertence à quadrilha do Vitor Valentim. Jaqueline diz que não vê nada de óbvio nisso, porque poderia ser apenas um ato de gentileza. Mas Jaque rebate e diz que o rival trata a mulher como lixo. Mas Jaqueline diz: ele é um gentleman, um homem capaz de reconquistar a ex-mulher, capaz de ser fiel a uma mulher que nem tá mais com ele. Um homem que sabe compreender e enaltecer uma mulher. Ele me protegeu e me defendeu de uma maneira que nem você nunca fez isso. E sabe por quê? Porque você é um egoísta que só sabe defender esse lencinho que você carrega no pescoço. E ele pergunta: que isso? Por que você tá me agredindo tanto? E ela responde: porque eu estou magoado com a covardia que você vem me mostrando ultimamente. Da maneira que você expulsou a Clotilde daqui, injustamente e sem provas. Você sabia que o Ariclene jamais teria coragem de tratar aquela moça daquele jeito? E Jaque se defende: tá querendo me comparar ao Ariclenes? Eu pelo menos sou alguém, ele é um zero à esquerda. E Jaqueline alfineta: pra você ser alguém, você precisa aprender muito com o Ariclenes. E Jaque se enfurece e diz: ah é? Então vai lá ficar com ele, eu quero ver quanto tempo dura essa sua fascinação. Jaqueline então o chama de monstro e vai embora. Suzana chega no ateliê de Vitor Valentim e vê tudo à luz de velas. Ela então diz: gente, mas o que é isso? E Valentim aparece e diz: isso é para receber você, senhora. Ela começa a rir e diz: ai, Ariclene, só você mesmo. E ele então diz: quem é Ari? Eu sou o Vitor Valentim e te asseguro que depois dessa noite você jamais vai me confundir com outro homem. Ela então diz que quer fazer uma entrevista para que os leitores da revista conheçam um pouco mais sobre ele, que é tão misterioso. E Vitor rebate: eu não sou misterioso, eu sou discreto. Nesse mundo que tudo é fotografado e mostrado, eu preciso de um pequeno oásis de intimidade, que eu só compartilho com pessoas especiais. Ele afirma que não é por marketing, e sim por não gostar dos refletores. Suzana pergunta: e do que é que você gosta então? E ele responde: eu gosto da criação, que é um processo de alquimia. Quando eu misturo as cores e aromas da natureza, nasce um brilho que só existe por um momento, e depois ele já não existirá jamais. E Rosário está procurando por Roberval, e Clotilde aparece e diz: o que esse Roberval te fez, hein, Rosário? Por acaso foi com ele que você tomou essa champanhe ontem no ateliê? Conta pra mim, Rosário, você tomou esse champanhe ontem com esse tal de Roberval, não foi? E ela então confessa: tá bom, fui eu, mas eu não tenho nada a ver com o estrago no escritório do seu Jaque. Clotilde pergunta: e o tal Roberval que estava com você? E ela conta: eu encontrei ele na rua, com fome, eu fiquei com pena e chamei ele para uma boquinha. Eu deixei ele no saguão do ateliê, e aí, quando eu voltei com o lanche, ele já tinha ido, ele me deixou esse bilhete. Clotilde então diz: ele te enrolou amando do Valentim. Cai na real, quem tá com fome esquece a vergonha por um lanchinho grátis.
E ela então se lamenta. Safado, ele não podia ter feito isso comigo. E Clotilde diz, tanto podia como fez, e você caiu como uma pata. Agora presta atenção, você vai contar já pro seu Jaque que foi você que deixou o espião do Vitor Valentim entrar no ateliê. Rosário diz que se fizer isso, Jaque a botará na rua, e Clotilde rebate. Se não fizer também, porque o seu Jaque vai saber que era você e a Jaqueline que mandava aqueles bonecos sem braços para meter medo nele. E Rosário pergunta, como é que você descobriu isso? E ela responde, eu sei de coisas que você nem imagina. Rosário então diz, você, hein, com essa carinha de boazinha. E ela diz, eu sou muito legal com quem é legal comigo. Agora você escolhe, ou você limpa a minha barra ou eu sujo a sua. Valentim oferece champanhe para Susana e eles seguem fazendo a entrevista. Acontece que Susana começa a se sentir seduzida pelo espanhol. Ela pergunta sobre o processo de criação e Valentim diz, eu preciso conhecer intimamente a minha cliente. Só assim eu posso criar uma moldura para realizar a beleza da mulher. Porque um vestido é só um vestido, mas uma mulher é diferente. Você, por exemplo, não necessita de um vestido bonito. Você é uma mulher bela. Seria um desafio fazer um vestido para harmonizar com a sua beleza própria. Como competir com tamanha beleza? Rosário, então, sem saída, vai até a casa de Jacques Leclerc e confessa tudo e diz, eu não falei antes porque eu tive medo que o senhor me botasse na rua. E ele diz, pois é pra lá que você vai, e agora mesmo. Júlia interfere e diz, não faça isso, André. Ela disse que não fez por mal. E ele diz, mas como é que essa tapada me coloca pra dentro do ateliê um cara que ela nem conhece? E ela se defende, mas eu conhecia o Roberval, ele parecia um bom moço. Júlia diz que está tudo bem e diz que Rosário pode continuar trabalhando. Vitor Valentim diz a Susana que gosta muito de dançar e a convida para ser seu par. Eles dançam e finalmente se beijam. Eles dormem juntos e no dia seguinte ela se levanta correndo para ir embora. Aria então diz, não tô te entendendo, por que você tá me tratando assim, depois da noite linda que a gente passou juntos? E ela diz, eu passei a noite com o Vitor Valentim, não com você. E ele diz, você pirou? Eu sou o Vitor Valentim. E ela diz, você e o Valentim não são a mesma pessoa. Camila vai até a agência e pede que Luísa acompanhe Edgar na prova do terno. E a Megera pergunta, mas por que você não vai com ele? E ela responde, ficou louca? Eu não posso ver ele vestido de noivo antes da cerimônia. E Luísa rebate, mas é um noivo que não pode ver a noiva. Mas ela garante, a tradição é para ambos os lados. E Francis pergunta, você cuida até do alfaiate do noivo? E ela responde, eu cuido de tudo sozinha. A única que me ajuda é a Lu. E Edgar diz, ué, então casa com a Lu. E já a sós, Camila conta, o seu vestido de madrinha já ficou pronto. Demorou um pouco porque eu mandei fechar um pouco mais o decote. E ela pergunta, ué, mas por quê? Estava perfeito o vestido. E Camila diz, ah não, tava fino demais. Decotão é pra menina mais nova, tipo a Marcela. Aliás, ela ficou linda vestida de madrinha, você tinha que ver. Graça ouve tudo, e após Camila sair, ela diz a Luísa, não adianta competir com a juventude, ela sempre vence. E mais tarde, Edgar experimenta o traje e Luísa diz, quem diria que aquele menino que eu vi saindo do cinema ia se tornar esse homem tão lindo e que está prestes a se casar. Nessas horas, eu entendo o sonho da Camila. É impossível ficar indiferente na magia desse ritual. Você também tá comovido, não tá? O coração tá batendo forte. E Help diz a Susana, pelo visto a noitada com o espanhol foi boa, né? E ela responde, eu tenho que reconhecer que esse Vitor Valentim foi mesmo uma grande invenção. A conversa será interrompida com a chegada de Adriano, para saber como foi a entrevista. E Susana então mostra um trecho dessa entrevista e ele pergunta, como é que você conseguiu essa façanha? E Susana diz, eu tenho os meus métodos. E ele observa, pelo visto você se rendeu ao espanhol e com muito gosto. Ela então diz, para com essa palhaçada que o assunto é sério. Adriano, eu fiquei pensando numa coisa, eu não sei se é o caso da gente publicar essa matéria. E ele pergunta,
Você ainda tá em dúvida depois desse furo? E ela diz, sabe o que que é? É que desde que eu assumi a revista, eu nunca mais assinei nenhum artigo. Você sabe muito bem como funciona o ego das pessoas desse meio, não é? Se eu assinar essa matéria do Valentim, acho que isso pode gerar um mal-estar muito grande entre os outros estilistas. E Adriano diz, mas se for por isso, eu posso assinar a matéria. E ela pergunta, você tem certeza? Cuidado para não se queimar. Você sabe que esse Valentim pode ser uma grande farsa, hein? E ele diz, já sei, a matéria não precisa ser tão conclusiva. E o Ed Silveira vai ficar enlouquecido quando souber que o furo do Valentim é meu. E Suzana lembra, mas você sabe que isso que a gente está fazendo não é muito ético, né? E ele diz, a ética não é exatamente o foco desse ramo, você sabe muito bem disso. E agora você vai me contar tudinho o que aconteceu com você e aquele espanhol, tintim por tintim. Ari pergunta a Marta como andam os trabalhos e ela conta. Já começamos os vestidos novos, só espero que o André não apronte outra pra cima da gente. E ele então mostra a ela um outro croquis e pede para que ela o faça com o máximo de urgência. Marta então diz, dá pra fazer, mas vai atrasar um pouco o resto, se pra você não tiver problema nenhum. E ele garante, não tem problema nenhum. Muito obrigado, você é uma mulher espetacular. Jaqueline diz a Jaque que ele não vai demitir Rosário e ainda afirma, e você vai admitir o seu erro com a Clotilde e contratar ela de novo. Você peça perdão para ela de joelhos e a ofereça o dobro do salário que ela ganhava. E ele pergunta, você quer me quebrar? E ela responde, não, eu quero fazer de você um homem de verdade. Vai, Jaque, honre as calças que você veste e seja generoso, hein? Edgar vai visitar Bruna e fica frente a frente com Marcela novamente. Gustavo e Bruna perguntam como andam as obras do apartamento e se eles já providenciaram os móveis. E ele diz, eu não sei, quem tá vendo tudo isso é a Camila. E Gustavo lembra, isso era você quem tinha que olhar. E também não tem necessidade nenhuma de vocês virem morar aqui depois do casamento. Jorgito encontra Desirê e logo percebe que ela está o tratando de uma maneira diferente e logo pergunta, você está estranha comigo ou é impressão minha? A Thaisa já veio encher sua cabeça, né? Ó, seja lá o que ela tenha falado sobre mim, é mentira. E ela diz, olha Jorgito, eu não tenho que acreditar em você. Na verdade, quem tem que achar qualquer coisa é a Amanda, entendeu? E ele diz, eu sei, eu só não quero que você pense mal de mim. A conversa será interrompida com a chegada de Armandinho, que diz que precisa falar com a ex e com urgência. E Jacques Leclerc, então, vai até a casa de Clotilde e ela logo pergunta, o que o senhor quer aqui, hein? Veio revistar o meu apartamento? E ele diz, eu vim te pedir desculpas pela injustiça que eu cometi. Vamos esquecer tudo, passar uma borracha em tudo? E ela diz que é impossível, porque quem bate esquece, mas quem apanha não. E ele diz, eu tô disposto a atender qualquer condição para você voltar a trabalhar comigo. Por favor, me perdoe. E Marcela está distraída no jardim quando o Edgar chega e a fotografa. E ela logo diz, se a sua mãe ver a gente aqui, ela vai ficar bastante chateada. E ele diz que vai tirar só mais uma foto, que é para o álbum de Marcela. Enquanto eles fazem as fotos, o bebê de Marcela mexe pela primeira vez. Edgar coloca a mão na barriga da moça e também sente a criança mexendo. E eles se emocionam. Edgar não se controla e dá um maior beijaço em Marcela. E ainda por cima vai se declarar mais uma vez, dizendo que ama muito a moça. Marcela fica sem dizer nada. Mas acontece que quem vê toda a cena é a megera da Luísa. Tudo isso porque ela foi levar o terno de Edgar que ficou pronto. Ela não avisou que estava indo para a casa dele para fazer uma surpresa. Porém, quem foi surpreendida no final das contas foi ela, que não imaginava que ia flagrar a cena que viu. Agora resta saber quais serão os próximos passos da megera para tentar afastar Marcela de Edgar. Ela já estava preocupada com Marcela há um bom tempinho, mas agora
ela teve toda a certeza do mundo que Edgar está caidinho pela mineira.